Olá, tudo bem? Você é uma pessoa ansiosa? Ou talvez a ansiedade tenha tomado conta da sua vida nos últimos dias? Você é daquele tipo de gente que vive roendo as unhas, antecipando, quem sabe, os problemas, ou os problemas ainda não ou ainda os problemas estão longe e você pensa que eles estão batendo a sua porta, sofrendo antes dos problemas e até criando problemas por isso? Você sofre pensando no que vai comer, no que vai vestir, aonde vai morar, aonde você vai trabalhar, onde o seu filho vai estudar, como vai ser assim a sua aposentadoria, e se você vai ficar doente talvez, e se alguém da sua família morrer. Percebe? Quantos questionamentos que diariamente muitas vezes a gente faz. Eu quero lhe convidar a refletir sobre a ansiedade e de como você pode superar esse mal. Onde encontrar forças e assim não mais ser dominado pela ansiedade. A base para a nossa reflexão são as palavras de Jesus quando ele trata disso em Lucas 12, 22 e 34. Então, do início ao final, nossa base é Lucas 12, 22 e 34. Onde fala das preocupações e das ansiedades, de como viver uma vida livre disso. Para isso, primeiro vamos analisar e nos dar conta do que é a ansiedade e, por final, como dominá-la. O fato é que a ansiedade, ela é o mal desse século. Atinge homens e mulheres, jovens e velhos, doutores e analfabetos, religiosos e ateus. As pessoas andam com os nervos à flor da pele. São como um vulcão prestes a entrar em erupção. Muitas pessoas são como um barril de pólvora prontas para explodir. O fato é que nós não estamos isentos. Ninguém está isento de ficar ansioso. E há várias causas da ansiedade. Por exemplo, a ameaça. Tem muita gente ansiosa pela ameaça de uma doença. Ficamos ansiosos só em pensar em ficar doentes. Outras têm medo de morrer, ficam perturbadas só em pensar na morte. Um amigo meu, esses tempos, ele estava chorando muito e eu perguntei para ele: cara, por que você está chorando? Aí ele disse assim: eu tenho medo de perder a minha mãe. Ela está doente? Eu perguntei para ele. Aí ele disse: não. Mas eu choro só em pensar que um dia ela vai morrer. Outras pessoas sentem-se ameaçadas pelo medo da solidão. Outras pessoas sentem-se inseguras de perder o emprego. E aí entra esse fator do medo. O medo é mais do que um sentimento. É um espírito, segundo Timóteo diz isso. Medo de não casar, medo de casar. Aí ele tem medo de divorciar. Medo da vida, medo da morte, medo da solidão e outros têm medo da multidão. Medo do hoje, medo do amanhã, medo do conhecido e medo das coisas desconhecidas. Precisamos considerar que há vários efeitos da ansiedade, sejam reações físicas, sejam reações espirituais. As reações físicas, mais de 50% assim, das doenças, elas são psicossomáticas. As pessoas estão buscando cada vez mais uma paz química. Vivemos hoje o império dos calmantes. As pessoas dormem um sono artificial e para isso a Bíblia nos lembra, diz assim: o ânimo sereno é a vida do corpo. Provérbios 14:30. Mas agora a questão de reações espirituais. A ansiedade, ela nos afasta de Deus. Onde começa a ansiedade, termina a nossa fé. A ansiedade, ela é o útero onde é gestado o que? A incredulidade. E aí eu quero lhe convidar a entender o que não é a ansiedade. O que não é a ansiedade? Não é a ansiedade desprezar as necessidades do corpo. Jesus nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas o mundo está adotando um conceito reducionista.
Em que sentido? Degradando o ser humano ao nível dos animais. Parece que o bem-estar físico é o único objetivo para uma vida. Ansiedade não é proibir a previdência quanto ao futuro. A Bíblia aprova o trabalho previdente. Por exemplo, da formiga, também dos passarinhos, fazem provisão para o futuro, construindo ninhos e alimentando os filhotes. Muitos migram para climas mais quentes antes do inverno. O que Jesus proíbe não é a previdência, mas é a preocupação ansiosa. O apóstolo Paulo ele aconselha assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. O apóstolo Pedro também nos exorta dizendo assim, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, Deus, tem cuidado de vós. Ansiedade não é estar isento de ganhar a própria vida. Nós não podemos ficar esperando o sustento de Deus cair dos céus, de braços cruzados, e aí muitas vezes dizendo preguiçosamente: meu Pai Celeste proverá. Ele proverá. Nós temos que trabalhar. Jesus Cristo usou o exemplo das aves e das plantas. Ambos trabalham. E assim os pássaros buscam o alimento que Deus proveu dentro da natureza. As plantas extraem do solo e do sol o seu sustento. Ansiedade não é estar isento assim de dificuldades. Estar livre de ansiedade e estar livre de dificuldades não é a mesma coisa. Embora Deus vista a erva do campo, não impede que ela seja cortada e queimada. Ou seja, embora Deus nos alimente, Ele não nos isenta de aflições, de apertos, inclusive problemas financeiros. Então agora você talvez me pergunte, mas o que é a ansiedade então? Se antes eu falei o que não era, agora vamos ver o que é a ansiedade. Primeiro, a ansiedade ela é destrutiva. A palavra ansiedade ela significa rasgar. E a palavra inquietação significa constante suspense. Essas duas palavras elas eram usadas para descrever um navio surrado pelos ventos fortes e também pelas ondas encapeladas de uma tempestade que batia. A palavra ansiedade vem assim de uma velha palavra anglo-saxônica que significa estrangular. Ela puxa em sentido oposto, ela gera esquizofrenia existencial no ser humano. Tem um autor que diz que a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, ela esvazia o hoje do seu poder. A ansiedade é ser crucificado entre dois ladrões: o ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão das preocupações em relação ao futuro. Não são os que nos perturbam muitas vezes? O apóstolo Paulo venceu esses dois. Ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ou seja, a ansiedade ela é enganadora. Sim, e engana bem. A ansiedade ela tem o poder de criar um problema que não existe. Muitas vezes nós sofremos não por um problema real, mas um problema fictício gerado aqui na nossa própria mente. Nossa mente que muitas vezes anda perturbada. Os discípulos, por exemplo, quando olham para Jesus andando sobre as águas, e Jesus vem para socorrê-los em meio àquele medo, naquela tempestade, e eles se enchem de mais medo ainda e acham que ele, Jesus, era o quê? Um fantasma. A ansiedade ela tem o poder de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. Uma pessoa ansiosa olha para uma casa de cupim, aquelas casinhas de cupim, aqueles montinhos no campo, e pensa que está diante do quê? De uma montanha intransponível. As pessoas ansiosas são como os espias de Israel. Eles entram na terra prometida, só enxergam os gigantes e veem a si mesmos tão pequenos como gafanhotos. Davi e os soldados de Saul,
todos veem um gigante vindo. Davi olha e vê a vitória de Deus. Geazi, também no Antigo Testamento, olhou os inimigos e ficou com medo. Já Eliseu olhou com outros olhos. A ansiedade, ela tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocar os nossos olhos apenas nas circunstâncias. A ansiedade, assim, é um ato de incredulidade, de falta de confiança em Deus, onde começa a ansiedade e termina a fé. Eu sei que isso é forte, eu sei que isso é pesado, mas é o que a Bíblia diz. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos da eternidade e colocá-los apenas nas coisas temporais. Uma pessoa ansiosa restringe a vida dela apenas para o corpo e para as necessidades físicas. Jesus disse que aqueles que querem fazer provisão apenas para o corpo e não para a alma são loucos. John Rockefeller, ele disse a seguinte frase, que o homem mais pobre é aquele que só tem dinheiro. A ansiedade, gente, ela é inútil. Jesus diz que é impossível ao ser humano acrescentar um côvado, um pedaço de estatura, enfim, Jesus está falando, é impossível dilatar a vida ou estender a vida. Em vez de alongar a vida, você pode encurtar ela. A ansiedade nos mata pouco a pouco. Ela rouba nossas forças, mata nossos sonhos, mina a nossa saúde, enfraquece a nossa fé, tira a nossa confiança em Deus e nos empurra para uma vida menos do que cristã. Ou seja, a ansiedade consegue nos afetar. Os hospitais e as sepulturas estão cheias de pessoas ansiosas, porque a ansiedade mata. O sentido da palavra ansiedade é, lembra? Estrangular. É puxar em direção oposta. Quando nós estamos ansiosos, teimamos em tomar as rédeas da nossa vida e tirar essas rédeas das mãos de Deus. A ansiedade nos leva ao que? A perder a alegria do hoje por causa do medo do amanhã. Aí você não vive nem hoje nem amanhã. E assim as pessoas se preocupam com exames, emprego, casa, saúde, namoro, empreendimentos, com dinheiro, com casamento, investimentos, mas os temores e as preocupações muitas vezes jamais acontecerão, nem vai chegar a acontecer. A ansiedade, ela é incompatível com o bom senso. Ela é uma perda de tempo. Precisamos o quê? Viver um dia de cada vez. Devemos planejar o futuro, mas vivermos ansiosos por causa dele? Não. Preocupar com amanhã não nos ajuda nem amanhã, nem hoje. Se alguma coisa nos rouba as forças hoje, significa o quê? Que nós vamos ficar mais fracos amanhã. Significa que vamos sofrer desnecessariamente se o problema não chegar a acontecer. E vamos sofrer duplamente se ele chegar. Por isso que a ansiedade, ela nos cega. A ansiedade é uma falsa visão da vida, uma falsa visão da gente mesmo, de nós mesmos e de Deus. A ansiedade nos leva a crer que a vida é feita apenas só daquilo que nós comemos e vestimos. Nós ficamos tão preocupados com os meios que nós nos esquecemos no fim da vida, que é glorificar a Deus. A ansiedade, ela não nos deixa ver a obra da providência de Deus na criação. Como diz o nosso texto, Deus alimenta as aves do céu, os corvos não semeiam, não colhem, não tem despensa, uma provisão para uma semana, né? Não tem um celeiro, que é uma provisão para um ano. E assim podemos ver alguns dos argumentos de Jesus contra a ansiedade. Veja só, Jesus diz, do maior ao menor, se Deus nos deu um corpo com vida, e se o nosso corpo é mais do que o alimento e as vestes, Ele nos dará alimentos e vestes. O fato é que Deus é responsável pela nossa vida
e pelo nosso corpo. Se Deus cuida do que é maior, o nosso corpo, não podemos nós confiar nele para cuidar do menor, nosso alimento e nossas vestes? Do menor para o maior. As aves e as flores, diz Jesus, como exemplo. E aí o reformador Martinho Lutero utiliza isso num comentário que ele faz desse texto. Ele disse que Jesus ele está fazendo das aves os nossos professores e mestres. Ele diz ainda: o mais frágil pardal se transforma em teólogo e pregador para o mais sábio dos homens, dizendo: eu prefiro estar na cozinha do Senhor. Ele fez todas as coisas, Ele sabe das minhas necessidades e me sustenta. Os lírios se vestem com maior glória do que o rei Salomão. Não esqueça a palavra que diz assim que valemos mais que as aves e os lírios dos campos. Se Deus alimenta as aves e veste os lírios do campo, não cuidará Ele dos seus filhos e das suas filhas? O fato é que o problema não é o pequeno poder de Deus. O problema é a nossa pequena fé. E aí chega um ponto importante da ansiedade. A ansiedade ela é incrédula, não crê no amanhã, não crê na providência. A ansiedade nos torna menos do que cristãos. Ela é incompatível com a fé cristã. Ela nos assemelha ao quê? Aos pagãos. A ansiedade não é cristã. Ela é gerada no ventre da incredulidade. Ela é pecado. Quando ficamos ansiosos com respeito ao que comer, ao que vestir e coisas semelhantes, nós estamos vivendo num nível inferior aos dos animais e das plantas. Por quê? Porque toda a natureza depende de Deus e Deus jamais falha. Somente as pessoas, quando julgam depender do dinheiro, se preocupam e o dinheiro sempre no final vai fazer o quê? Vai falhar. Então, como nós podemos encorajar as pessoas a colocarem a sua confiança em Deus com respeito ao céu, se nós não confiamos em Deus nem em relação às coisas da terra? Como é que nós vamos falar em eternidade se nossa preocupação não sai das coisas da terra? Um crente ansioso é uma contradição. A ansiedade é o oposto da fé. É uma incoerência pregar a fé e viver a ansiedade. É pesado, mas é verdade. Peter Marshall diz que as úlceras não deveriam se tornar o emblema da nossa fé, mas geralmente elas se tornam. As ansiedades, elas nos levam a perder o testemunho cristão. Jesus está dizendo que a ansiedade é característica dos gentios e dos pagãos. Ele faz essa comparação daquelas pessoas que não conhecem a Deus. Um filho e uma filha de Deus, ela precisa ter convicção do amor de Deus e do cuidado de Deus por elas. E agora eu quero salientar algo muito importante. De como vencer a ansiedade. Como vencer a ansiedade? Primeira coisa, você precisa saber que Deus é o nosso Pai e Ele conhece todas as nossas ansiedades. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe da tua dor. Nós vencemos a ansiedade quando confiamos em Deus. A fé é o antídoto para a ansiedade. Deus nos conhece, Ele nos ama, Ele é o nosso Pai, Ele sabe do que nós temos necessidade. Se nós pedirmos um pão, Ele não nos dará uma pedra. Se nós pedirmos um peixe, Deus não nos dará uma cobra, porque nele vivemos e nele existimos. Ele é o Deus que nos criou, Ele é o Deus que nos mantém a vida, Ele nos protege, nos livra, nos guarda, é Ele que nos sustenta. O apóstolo Paulo, ele nos ensinou a vencer a ansiedade orando a Deus, manter uma vida em oração, ter o hábito da oração. A ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado.
quando olhamos para a vida na perspectiva de Deus, a nossa mente, ela é guardada pela paz de Deus. Quando nós alimentamos nossos sentimentos com a verdade de que Deus conhece assim as nossas necessidades e as supre, então a paz de Deus guarda o nosso coração. A paz é uma sentinela que guarda a cidadela da nossa alma. Percebe? Essa fé em Deus, essa fé convicta em Deus, nos dá paz. Saber que o nosso Deus é um Deus que cuida de nós. Precisamos saber que Deus já se agradou em nós e nos deu o seu reino. É o versículo 32 do nosso texto. Devemos saber que Deus já nos deu coisas mais importantes do que bens materiais. Bens materiais são coisas tão pequenas diante daquilo que Deus já nos deu. Ele nos deu tudo. Ele nos deu o seu Filho, nos deu a salvação, nos deu o seu reino. Nós somos ovelha do seu rebanho, diz ele. Nós somos filhos da sua família, servos do seu reino. Se ele já nos deu o maior, ele não nos daria o menor? Aquele que não poupou o seu próprio Filho porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Assim, precisamos lembrar de que Deus nos amou com amor eterno. Ele nos enviou o seu Filho unigênito. Ele provou o seu amor por nós, quando ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para ele morrer em nosso lugar. Para quê? Para nos dar a eternidade, o seu reino. Saber que quando cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas necessidades, diz Jesus. E aqui no versículo 31 nós temos uma ordem e uma promessa. A ordem é buscar o governo de Deus, a vontade de Deus, o reinado de Deus em nossos corações em primeiro lugar. Devemos temer e amar a Deus acima de todas as coisas. É o primeiro mandamento. Deus e não nós deve ocupar o topo da nossa agenda. Os interesses de Deus e não os nossos devem ocupar a mente e o nosso coração. Somos desafiados, sim, você é desafiado a buscar o governo e o domínio de Cristo em todas as áreas da sua vida. Seja no casamento, no lar, na família, na vida profissional, no lazer. E aí vem a promessa. A promessa é que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Veja que coisa maravilhosa! Todas essas coisas vos serão acrescentadas de Jesus. Ele faz hora extra em favor dos seus filhos. É Deus que trabalha em favor daqueles que nele confiam. Saiba que devemos mudar o rumo dos nossos investimentos. Aonde investir? Talvez você pergunte. O nosso problema não é a busca do prazer, mas o contentamento com um prazer muito pequeno. Deus deve ser o nosso maior prazer. Nada menos do que Deus e o seu reino devem ocupar a nossa mente e o nosso coração. O nosso problema não é fazer investimentos, percebe? Mas fazer investimentos errados. Somos desafiados a buscar uma riqueza que não perece, a juntar tesouros não aqui na terra, a colocarmos o nosso dinheiro, nossos bens, nossa vida a serviço de Deus e do seu reino, em vez de vivermos ansiosos, ajuntando tesouros para nós mesmos. No reino de Deus, você tem o que você dá e perde o que você retém. No reino de Deus, há ricos pobres e pobres ricos. A grande questão é onde está o nosso tesouro. Se ele estiver nas coisas, então iremos fazer um investimento errado e vivermos ansiosos a vida toda. Mas o nosso tesouro, se ele estiver no céu, no reino de Deus, então buscaremos esse reino em primeiro lugar e viveremos livres de ansiedades para nos alegrarmos em Deus
e nos deleitarmos nele para sempre. Que Deus te ajude a fazer esse investimento precioso. Confie a sua vida e tudo que envolve a sua vida às mãos do Senhor. Ele te dará a paz e uma alegria que nada nesse mundo possa te dar.